Abra sua Bíblia comigo. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Se você encontrou o texto e podemos ler, diga amém. Amém. João, capítulo de número 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Verso de número 10. Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, já estamos regados das orações, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite vai fazer menção a um dos milagres que Jesus operou no exercício do seu ministério. O milagre da multiplicação foi um registro que todos os evangelistas fizeram questão de registrar. O que diferencia é a riqueza de detalhes que um coloca mais do que o outro. Nesta feita, o texto que lemos, quem vai registrar o que está acontecendo aqui é o evangelista João, e a caráter de introdução, só para que você entenda o que está acontecendo, o propósito de João em escrever o Evangelho de Jesus é um tanto diferente da proposta dos demais evangelistas. Isto porque João escreve para valorizar a essência do Cristo. É por isso que, na perspectiva deste evangelista, ele não vai falar acerca do nascimento de Jesus como tendo origem como os demais evangelistas falaram. Perceba que dos 4 evangelhos, João é o único que, ao introduzir a vida de Jesus, ele não vai falar de Belém, ele não vai falar de Maria, ele não vai falar de José, nem vai falar de manjedoura, nem vai falar da visita do anjo. Isto porque, na perspectiva de João, essa história não começou em Belém, não começou na terra, não começou com José e nem tampouco com Maria.
João vai escrever não para falar acerca do nascimento de Jesus, mas vai falar acerca da sua existência, porque na visão deste evangelista, Jesus não nasceu, Jesus existia. João defende esta ideia deixando claro que mesmo antes do seu nascimento, mesmo antes dele ser revelado, mesmo antes dele ser exposto, ele já existia. Ele não precisou de visibilidade para ser, mas quando era o mistério oculto de Deus, ele já existia. Em concordância com João, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Colossenses, olha que coisa interessante, Paulo vai dizer que Cristo era o mistério que estava oculto no meio das eras e no meio das gerações. O que é que Paulo está ensinando? Ele não estava revelado, mas existia. Ele não estava exposto, mas existia. Era o mistério de Deus que andava no meio das gerações, que marcava os séculos e marcava as eras. O que Paulo e João estão tentando explicar é algo simples. Ele nunca precisou de rosto na foto, de nome na lista, de visibilidade, de aceitação para ser, mas mesmo sendo o mistério, o segredo de Deus, ele estava presente no meio dos séculos, no meio das eras e marcando as gerações. Olha isso, quando a gente lê a Bíblia, encontramos nela um esforço de revelar esse Cristo dentro da história, antes da sua exposição por João o Batista no Jordão. Olha isso, Jesus só vai ser revelado ou manifesto ou externado ao mundo como o Cordeiro de Deus através de João Batista no Jordão. Mas a Bíblia deixa claro que antes dessa exposição ele estava presente, marcando as eras e marcando as gerações. Não era visto, mas estava trabalhando. Não estava revelado, mas estava se movimentando. O rosto não estava na foto, mas ele estava atuando. Alguém pensando que ele não viria, e ele marcando presença no meio dos séculos, no meio das gerações, porque ele nunca precisou de exposição, de revelação para ser, porque a sua existência não está baseada naquilo que as pessoas viam, mas mesmo quando era o mistério, o segredo de Deus, ele estava vivo, presente e manifestado no meio das... Você acredita nisso? Você pode não estar vendo, mas ele está trabalhando por você. Então João vai falar acerca da sua existência. Ele existia, e olha que coisa linda, João vai falar que a história não começou em Belém, não começou com manjedoura, e começou quando? Ele vai falar lá no princípio. Que princípio? No princípio ele já era o verbo, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz, ele era a vida, ele tomou forma de homem, se encarnou, e João está escrevendo e está dizendo, a gente viu a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Ele não estava revelado, manifestado, mas existia, era poderoso, marcava as eras, marcava as gerações, e a Bíblia se esforça para deixar claro, antes do Jordão ele estava presente, antes da revelação ele se manifestava. É só você folhear o Antigo Testamento que a Bíblia vai deixar claro, em vários momentos, ele presente em várias ocasiões, algo tipificando a sua presença, a sua manifestação, a sua existência, e apontando
apontando para o que ele faria e o que ele seria lá na frente. Olha que coisa interessante, quando João está falando acerca de Jesus, João eleva a proposta, coloca o Cristo lá em cima, enquanto Mateus, Marcos e Lucas fala de um Jesus mais humano, mais terreno, mais simples, mais acessível. João eleva a proposta e diz: ele é Deus, ele estava com Deus, ele era o Verbo, ele era o Criador de todas as coisas. O Jesus que João apresenta parece alguém inalcançável, inacessível, distante demais. Como é que a gente humano vai se relacionar com aquele que é a vida, vai se relacionar com aquele que é a luz, vai se relacionar com aquele que é o Verbo? Como é que a gente vai se relacionar com aquele que está em um tempo que não é o nosso tempo, o tempo do princípio, o tempo de Deus, o tempo das coisas? Mas João, quando está escrevendo, ele pega a proposta desse Cristo elevado, que era Verbo, que era luz, que era vida, que estava com Deus no princípio e na criação de todas as coisas, e traz esse Cristo do alto e coloca ele aqui dizendo: mas esse mesmo ser que é poderoso, este mesmo Verbo, esta mesma luz, esta mesma vida, este mesmo Criador de todas as coisas, tomou a forma de homem e desceu na terra, caminhou com a gente, esteve em nosso meio para deixar claro que é possível se relacionar com ele, andar com ele, falar com ele, conversar com ele, caminhar com ele, sentir ele, ouvir ele. Você percebe o tamanho da graça que nos alcançou? Não merecíamos, não tínhamos chance, mas ele, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, abriu mão da sua glória, tomou a forma de homem, desceu em forma de servo e deixou para a gente o exemplo de serviço e de humildade. É possível se relacionar com ele, embora seja grande, tomou a forma de homem. É para isso que João escreve. Mas olha que coisa interessante o que está acontecendo aqui. Este capítulo de número 6, deixa sua Bíblia aberta, vai nos deixar claro que a proposta de Jesus era descansar. A proposta, ou o contexto, o sentimento que envolve o capítulo de número 6 é de descanso. Repita comigo essa palavra, diga descanso. Não, dá para ser melhor que você está viva, diga descanso. É. A proposta do capítulo de número 6 é descansar. É descansar por quê? Porque o texto vai dizer que as multidões já seguiam Jesus por onde quer que ele andasse. Embora o início do ministério de Jesus tenha sido simples, tenha sido básico, e ele nunca escondeu a sua essência, a sua origem, mas sempre fez questão de ser identificado como aquele que vinha da região de Nazaré, da Galileia. Embora o seu evangelho tenha se iniciado de forma simples, de forma precária, em uma região desprezada, em uma região esquecida, a Bíblia vai nos dizer que o seu ministério tomou proporções extraordinárias, ficou grande, impactou a Galileia, e não somente a Galileia, mas também as regiões circunvizinhas. Olha isso, o que a Bíblia está dizendo é: o que começou em um lugar desfavorecido, desprezado e pequeno, tomou proporções extraordinárias, gigantesca, tomou uma proporção de glória, e agora as multidões o perseguiam para ouvir
a palavra de Deus. Olha que interessante o que está acontecendo aqui, porque geografia não limita projeto, condição não limita projeto, CEP não limita projeto, casa não limita projeto. Ele não depende dessas coisas terrenas para validar o que ele tem na minha e tem na tua vida. O que nos sustenta não é o nosso contra-cheque, não é o nosso endereço, não é a nossa casa, não é o nosso carro. O que nos sustenta, o que nos trouxe até aqui foi Deus. E se é Deus, ele não depende das coisas dessa terra. O lugar onde ele começou era pequeno, mas a promessa e a palavra que estava liberada era grande, era extraordinária. Começou na Galileia, mas não ficou somente na Galileia. Começou em uma região pequena, mas não ficou apenas em uma região pequena. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você, e se eu fosse você, eu recebia ela com uma mão erguida, porque assim te diz o Senhor: não ficará na proporção que começou, mas tomará proporções maiores do que você está esperando, maior do que você projetou. Deixe a sua mão em cima, porque eu ainda estou liberando essa palavra. Você acredita? Pode até ter começado pequeno, mas vai tomar uma proporção de grandeza. Pode até ter começado limitado, mas vai tomar uma proporção de grandeza. Tem 5 irmãs para receber comigo essa palavra? Só se você está comigo. Com essa mão que você levantou, coloca ela no ombro desse crente que está do teu lado e avisa ele: não vai ficar do jeito que está. Fala para o que está do outro lado: não vai ficar do jeito que está. Balança ele, traz ele para o culto e diz a ele: te prepara, porque vai tomar proporção extraordinária. Pode até ter começado pequeno, mas vai terminar grande. Pode até ter começado limitado, mas vai terminar grande. Balança ele, irmão. Toca nele, toca nela. Me suporta, porque pernambucano é assim mesmo. A gente só fala tocando. Fala para ele: não vai terminar do jeito que está. Diz a ele: vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais extraordinário do que você está esperando. Ele está com cara de quem está crendo na palavra. Ele está com cara de quem está recebendo a palavra. Diz a ele: vai ser maior. Oh. As multidões o perseguiam. Alguém o descredibilizou, mas olha o que João está escrevendo e dizendo: as multidões o seguiam para ouvir a palavra, porque sabiam, ele pode ser simples, ele pode ser da Baixada, ele pode ser de uma região, mas quando o homem abre a boca, a fala dele é diferente, a autoridade é diferente, a graça é diferente, a unção é diferente. Quando ele abre a boca, a gente percebe que a doutrina dele não é doutrina da terra, é doutrina do céu. Não é palavra da terra, é palavra do céu. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. A sua essência começou a causar um alvoroço no sistema. As pessoas não me entendiam. Deixa eu te falar uma coisa. O simples atrai. O simples conquista. Você não precisa mudar o seu padrão, a sua configuração, a sua essência, para se enquadrar ou ser aceito por determinado grupo. Se Deus te chamou e liberou uma palavra sobre a tua vida, vai do jeito que Ele te chamou, vai com a essência que tu tem, vai com a fala que tu tem. Jesus nunca mudou. E o sistema começou a perceber: todo mundo é igual, mas ele é diferente. Irmã, tem gente que se incomoda com a nossa essência, com a tua naturalidade,
Porque o sistema exige um padrão e uma formalidade. E quando você é o que você é, do jeito que Deus te fez e do jeito que Deus te chamou, parece que alguém fica incomodado. Mas avisa para esse crente que está do teu lado, avisa ele, não muda. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te encontrou foi Deus. Quem te achou foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Te preocupa em agradar a Deus e não em agradar ao sistema. Por ser o que era, as multidões o perseguiam. Olha isso, para ouvir a palavra, ser ministrado pela palavra. Por quê? Porque ele pregava diferente, ele falava diferente, não negava a origem, não negava a essência. É claro que tem coisa que a gente melhora, mas tem coisa que é intrínseco, a nossa natureza, a nossa personalidade, e tem coisa que não muda. Você sabe por que identificavam que Jesus era da Galileia? Por causa da roupa que vestia e por causa do jeito que falava, porque o sotaque denuncia, o sotaque deixa claro. Mas Jesus não alterou o seu padrão, a sua configuração, para entrar no grupinho e na patotinha dos fariseus da elite da época, mas guardou a sua essência, porque ele sabia: quem prosperará o meu ministério não é sistema, não é Instagram, não é indicação, não é coisa dessa terra. Quem me chamou garante, quem me chamou valida, quem me chamou sustenta. Eu não vou alterar o que eu sou para agradar alguém. Eu vou permanecer com a mesma essência, com a mesma integridade e com a mesma simplicidade com que começou. E olha o resultado disso: as multidões se reuniam para ouvi-lo ministrar a palavra. É isso que está acontecendo aqui. Olha, a multidão se reuniu para ir aonde Jesus estava. Mas o capítulo de número 6 do livro do Evangelho de João vai deixar claro que a princípio Jesus convidou os seus discípulos e disse: vamos nos retirar um pouco para que possamos descansar. Repita essa palavra comigo, diga descanso. Faça melhor e diga: ele queria descansar. Você sabe por que Jesus queria descansar? Porque o uso cansa. Eu posso ser sincera, humana, o uso cansa. Olha para mim, pregar cansa, profetizar cansa, cantar cansa, campanha de visita a gente também cansa. Orar por endemoniado e tirar demônio do coro dos outros cansa também. Jesus estava cansado. E sabe de uma coisa? Cansar faz parte. Cansar é natural. Cansar é normal. E diante do cansaço, descanse. Diante do cansaço, desacelere. Se o próprio Deus, ao 7º dia da sua criação, decidiu descansar, porque eu e você não pode ter descanso. O descanso faz parte. Olhe para mim, porque eu tenho andado, estou no meio do povo, estou no meio da congregação, e tem muita gente que tem perdido o potencial da chamada, porque está trabalhando cansado, está pregando cansado, está cantando cansado, profetizando cansado, liderando cansado. E Deus não quer que você morra no campo de batalha, mas Deus quer te dar saúde enquanto você faz a obra, porque Deus está mais interessado no que você é do que naquilo que você faz. Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você pregue, Ele quer que você cante, que você exercite o chamado, mas que faça isso com saúde. O descanso faz parte da trajetória. O próprio Jesus, quando ministrava, deixou isso claro. Ele disse: vinde a mim todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi está escrevendo o salmo e está deixando claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus estava conversando com Moisés e disse a Moisés: Moisés, a minha presença vai contigo. Por quê, Senhor? Para que você possa descansar, porque eu sei que o povo cansa, o uso cansa, ministrar cansa, profetizar cansa. Eu irei com você para que você possa descansar. O descanso faz parte do percurso. A própria Bíblia vai dizer no capítulo 4 de João que Jesus, cansado do caminho, encostou em um poço para descansar e aproveitou para pregar para uma samaritana. Mas o cansaço faz parte da jornada, faz parte da trajetória. E olha para mim: se cansar, para e descansa. Para e revigora. Para e reorganiza. Para e redireciona. Cuida da mente, cuida do corpo, cuida da alma. Olha para mim: quanta gente doente no exercício da obra, quanta gente ferido no exercício da obra. Deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração, ó. Se tu bater as botas hoje, sinto muito dizer, me permita, com menos de 15 dias, vai ter outro no teu lugar, fazendo o que tu faz, cantando como tu canta, pregando como tu prega, profetizando como tu profetiza, pastoreando como tu pastoreia. Então, cuida de você. Se trata. Ó, minha pastora, eu sou defensora da obra. Ninguém venha falar mal da obra de Deus para mim, que se arrumou uma briga pesada, um problema sério. Mas sabe o que eu tenho andado e visto o povo dizer, minhas irmãs? Estou doente por causa da obra. A obra me enfermou. A obra me matou. Eu era doente, eu era saudável, fiquei doente depois da obra, porque eu não parava. Mas é aquilo, né, irmã? Se eu não fizesse, quem ia fazer? Se eu não estivesse, quem ia estar? Precisar descansar, descansa. Olha para mim, compra uma passagem, vai para o Recife, para Porto de Galinha, tomar uma água de coco, ver a piscina natural. Ó, deixa eu falar para vocês: água morna, temperatura ambiente. Fala para tua irmã, diz a ela: cuida de você. Diz a ela: precisar descansar, descansa. Diz a ela: vai se cuidar, minha irmã, fazer uma caminhada, vai para academia, vai para um restaurante caro, uma vez na vida pode, parcela em 12 vezes, vai comer, vai ser feliz. Vai para o shopping, dá uma repaginada, uma levantada, compra uma roupa nova, vai fazer um botox, ajeita esse cabelo, te cuida, te trata, te valoriza. Se precisar descansar, descansa. Só não trabalha cansada, só não deixa se adoecer, porque demanda cansa, responsabilidade cansa. Se Jesus precisou se ausentar para descansar, imagina você. Eles queriam descansar, mas a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus se distanciou, alguém percebeu onde ele estava. Olha o que João vai registrar: que Jesus levantou os olhos e observou que uma grande multidão vinha ter com ele. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus se ausentou com os seus discípulos para descansar. Alguém descobriu, convidou geral, e todo mundo foi para onde Jesus estava. Então agora a proposta de descanso vai ser quebrada, porque uma multidão está indo aonde Jesus está. Esta multidão implica em
demanda trabalho, responsabilidade, porque a multidão traz consigo as suas necessidades, as suas exigências. Vem uma multidão e no meio desta multidão tem gente doente, tem gente saudável, tem gente faminto, tem quem precisa de resposta, quem precisa de palavra, quem precisa de direção. Nesta multidão tem gente que só vem para agradecer, mas tem gente que vem para pedir também. Nesta multidão tem cego, tem coxo, tem mudo, tem aleijado, tem leproso, tem doente. A multidão está vindo e traz consigo as suas necessidades, traz consigo a sua demanda. À medida que a multidão está vindo, João vai deixar claro que esta mesma multidão vai ser vista por duas óticas. A multidão vai ser vista por Jesus e a multidão vai ser vista pelos discípulos. Quando os discípulos veem a multidão, prontamente eles entendem: lá vem problema, lá vem demanda, lá vem responsabilidade. E diante disso, olha o que os discípulos vão dizer: Senhor, despede, manda embora, não deixa que chegue, não deixa que sentem, não deixa que acomodem. Mas antes que eles percebam que este ambiente será ambiente de culto, manda todo mundo embora. Olha o que os discípulos disseram: despede. Olha o que os discípulos pediram: despede. O que foi que os discípulos disseram? Despede. Os discípulos mandaram Jesus despedir a multidão. Mas esta mesma multidão que está sendo vista pelos discípulos e aconselhada a mandar embora, está sendo vista por Jesus também. E enquanto Jesus vê a multidão de uma forma, os discípulos vê de outra. Os discípulos olham e diz: despede. Jesus olha e diz: não posso despedi-los, porque são como ovelhas que não tem pastor. Os discípulos estão dizendo: manda embora, mas Jesus está dizendo: não posso despedir vazio aqueles que vêm até mim. Deixa eu te falar uma coisa: se dependesse de alguém, tu nem da porta passava, era mandado embora. Mas levante a sua mão para agradecer aquele que olhou você com as suas necessidades, com as suas demandas e disse: não vou despedir vazia, mas vou despedir curada, vou despedir transformada, vou despedir restaurado, vou despedir cheio. Levante a sua mão para adorar Ele, porque Ele aceita você com as suas demandas. Olha aqui, sobre as multidões, precisamos concordar ao menos em uma coisa: elas não foram ali por causa de Pedro, nem por causa de João. A multidão não se reuniu por causa de Tiago, e também não foi por causa de Mateus. A multidão só está indo por causa de Jesus. A multidão não veio por causa de quem prega. A multidão não veio por causa de quem canta. A multidão não veio por causa de quem profetiza. A multidão está aqui por causa de Jesus. E se está aqui por causa de Jesus, quem resolverá o destino final não sou eu, não é você, mas é Jesus. Ô, irmã, pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele, segura. Não, mas segura com vontade, segura com autoridade. Isso, faz ela perceber que ela está no congresso mais animado da região. Diz para essa pessoa que está do teu lado: é Sibeni, minha querida. Fala para ela: veio porque quis, sabia que ia ser assim, já que chegou, participa. Segura na mão desse crente que está, mas não segura com preguiça não, irmã. Segura com vontade, com autoridade. Isso, aperta a mão desse crente levemente, até ele te dar um sinal de que está vivo, porque quem está vivo reage, nem que seja com glória a Deus, mas reage. Enquanto ele não reagir, tu não para de acorchar a mão dele, mas aperta com vontade, porque
Porque se esse crente que está do teu lado morreu, não tem problema. Jesus está dentro da casa e vai começar a dar vida aí agora. Vai começar a dar vida aqui agora. Vai começar, está apertando a mão dele. Ele deu sinal de que está vivo. Se tem crente vivo dentro dessa casa, deixa eu ver, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir o barulho do crente que está vivo. Deixa eu ouvir o barulho do crente que está vivo. Você está segurando a mão dele. Está segurando a mão dele. Então libera a palavra pelo amor de Deus. Fala para esse crente que está do teu lado assim: meu irmão, eu estou aqui por causa de Jesus. Fala para ele: a multidão não é problema teu, é problema dele. Fala para ele: então me deixa, que eu vim para quem me recebe, eu vim para quem me aceita, eu vim para quem me trata, eu vim para quem me entende. Eu estou aqui por causa de Jesus. Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém comigo? Estou aqui por causa dele, eu vim por causa dele. A multidão estava lá por causa de Jesus. Por isso que ele disse: deixem vir. Deixem vir. E olha aí. Olha aí. Antes que chegassem, Jesus olhou para Filipe e disse assim: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão? Jesus perguntou onde? Jesus perguntou onde? Eu disse a vocês que Jesus perguntou. Eu disse a vocês que Jesus perguntou. Jesus olhou para Filipe e disse assim: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Onde indica lugar. Eu estou certa? Local. Jesus perguntou: qual o lugar? Ou qual o local? Ou onde eu tenho que ir para resolver a demanda e o problema desta multidão? Jesus perguntou onde, mas Filipe respondeu como. Só que Jesus não perguntou como, tendo em vista que como aponta para ação, movimentação ou solução. Mas Jesus não perguntou como ia fazer, porque João está dizendo, perguntou isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus não perguntou como, Jesus perguntou onde. Olhe para mim, por favor. Não tenha ousadia de responder como a situações que Deus te pergunta onde. Se ele está perguntando onde é, não importa o tamanho ou a proporção do problema, é só você apontar e dizer: é ali, e deixa que o resto ele faz, deixa que o resto ele resolve. Nesta noite ele te trouxe aqui para perguntar: onde é que eu tenho que ir para resolver o que perturba a tua mente? Onde é que eu tenho que ir para resolver o que tem inquietado o teu coração? Onde é que eu tenho que ir para falar com quem você quer que eu fale? Ô minha irmã, pelo amor de Deus, só se você está no culto e está conectada no Espírito. Levante a sua mão direita comigo, por favor. Esta mesma mão que você levantou, levante ela e aponte em direção à sua casa. Eu estou recebendo um comando do céu e eu vou liberar a ordem. Levante a sua mão em direção à sua casa. Eu não sei se é para lá, eu não sei se é para cá, mas onde você entender que é, levante a sua mão, porque nesta noite, enquanto você está aqui, Jeová está dizendo: eu estou visitando aquele ambiente, eu estou visitando aquele lugar, e te prepara, porque vai ser caco de capeta para todo lado. Mas o que eu decidi fazer, eu estou indo lá e estou fazendo agora. Eita, ergue a súria, é decamutria sorremia. Eu estou vendo um varão indo adiante
diante da sua igreja para dar baixa. Deixa a mão estendida para lá, porque Jeová está falando para mim: eu vou acabar com o circo e com a ruaça de Satanás naquele lugar, e eu vou ensinar que quem manda na tua casa sou eu, quem manda na tua família sou eu, que aquele território é ambiente meu, é aonde que Jesus tem que ir, é aonde que Jesus tem que ir. Eu vou deixar você adorar por 10 segundos, é só 10 segundos, para tu dizer a ele: vai lá, é no meu filho, vai lá, é no meu casamento, vai lá na minha casa, entra dentro do tribunal, vai dentro daquele fórum, vai dentro daquela empresa, vai dentro daquela escola, vai dentro daquele trabalho. Aproveita a oportunidade, porque Jesus está dizendo: é onde? É onde? É onde? É onde que eu tenho que ir para resolver? Ele está perguntando onde? É decamútia. Aleluia. Filipe, onde compraremos pão? Jesus nunca vai te perguntar como. Ele sempre vai te perguntar onde. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 11 do Evangelho escrito por João. Jesus está chegando em Betânia. Marta e Maria estavam angustiadas, chorando. Marta, desaforada, foi receber Jesus na porta da cidade e disse: se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, nosso irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, eu já te disse, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus, terra, sossega. O teu irmão há de ressuscitar. Marta encheu o peito e disse: eu sei. E quem sabe ela disse: estudei teologia. E tem um dia aí, né, onde todos os mortos ressuscitarão. É nesse dia que o Senhor está falando que Lázaro vai ressuscitar. Jesus disse: ô Marta, por que tu está tão longe, se eu tenho coisa para fazer ainda hoje? Eu não estou falando da ressurreição dos últimos dias, não é. Meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu imagino Jesus olhando para Marta, dizendo assim: Marta, Marta, a ressurreição não é um dia. Ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não preciso de um dia futuro, de um dia do porvir. Eu posso ressuscitar hoje. O teu irmão há de ressuscitar, só crer. Aí Jesus olhou para ela e olha o que a Bíblia vai dizer, que ele perguntou e disse assim: onde o colocaram? Ele não perguntou como colocaram, como ele está, qual que é a condição, qual que é o status. Me atualiza. Jesus não quer saber a situação nem a circunstância. Ele olhou para Marta e disse assim: onde foi que você colocou? Só diz onde é que ele está, que eu vou lá e eu já sei o que é que eu vou fazer. Só diz onde é que ele está, que eu vou lá e vou resolver. Só diz onde foi que vocês o colocaram, que eu vou chamá-lo da morte para a vida. E eu te garanto, ele virá. É só dizer onde, é só dizer onde, é só dizer onde, é só dizer onde. Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Filipe disse: Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários para cada um comer um pedacinho. Oh, Filipe, não, você não entendeu. Não estou perguntando como resolve. Porque como eu vou fazer, eu já sei. Como eu vou entrar, eu já sei. Como eu vou mudar, eu já sei. Eu estou perguntando a você onde. O problema não é a pergunta. O problema é o lugar onde a pergunta foi feita. Porque o lugar onde Jesus fez essa pergunta era dentro do deserto. Repita comigo essa palavra, diga deserto. Dá para ser melhor, diga deserto. Não, seja pernambucana por 3 segundos, bota um acento agudo nesse E e fala deserto. É desse jeito, nesse modelo.
O lugar onde Jesus perguntou foi no deserto. E sempre que a Bíblia fala de deserto, ela está falando de um lugar solitário, desabitado, esquecido, de poucas possibilidades. O deserto existe para exibir os seus excessos. Não há equilíbrio dentro do deserto. Há excesso de dia extremamente quente, à noite extremamente frio. A proposta do deserto é expor a sua soberania e o seu controle sobre aquele ambiente. O deserto se exibe em deixar claro que o seu território é um território inóspito e de pouca habitação. O deserto se gloria em exibir os seus excessos e deixar claro: quem entra aqui, entra sem recursos, sem provisão e sem saída. A proposta é ou matar no extremo de calor ou congelar no extremo frio. A pergunta que Jesus fez foi em um ambiente deserto, em um ambiente de poucas provisões, de poucas soluções e de quase nenhuma saída. O problema não é a pergunta, o problema é o lugar onde a pergunta é feita, porque dentro do deserto as nossas incapacidades são reveladas. Diante do deserto as nossas insuficiências são reveladas. Olha isso, o deserto é um ambiente onde os nossos recursos não valem de nada, quer sejam muito, quer seja pouco. Não é questão de dinheiro, porque pode ter dinheiro para comprar água. O problema é que dentro do deserto não tem ninguém vendendo água. Logo, as nossas provisões, os nossos recursos, as nossas soluções não valem de nada. Olhe para mim, por favor. Algumas vezes Deus vai te levar a lugares onde as tuas capacidades, onde as tuas demandas, onde as tuas provisões não importam de nada. Algumas vezes Deus vai te levar para dentro de ambientes para você aprender que influência não vale de nada, que conhecimento não vale de nada, que dinheiro não vale de nada, mas que aquele lugar é um particular, é você e ele e você. Se ele não fazer nada, ninguém mais poderá fazer. Mas se Deus te colocar em um ambiente desse, alegre a sua alma, porque ele está te expondo a maior experiência que você viverá na sua vida. Se está em um ambiente de deserto, então te prepara, porque a próxima etapa da tua vida vai ser contando milagre, vai ser contando provisão e deixando claro de como ele visita o deserto de alguém. Deserto onde as nossas provisões não valem de nada. Deserto onde a gente aprende a depender dele, a clamar por ele. Olhe para mim, olhe para mim. Um dia eu recebi um convite. Uma filha desesperada. Sua mãe estava internada em uma UTI. E os médicos já tinham desenganado. Esta mulher me procurou e ela disse: você pode fazer uma visita para minha mãe? Eu disse: posso. Ela disse: mas a minha mãe, ela é espírita, kardecista, praticante. Eu disse: não tem problema. Se é Jesus que ela quer ouvir, se é Jesus que você quer que eu vá lá falar, Jesus aceita, irmã. Ele fala com todo mundo. Ele fala com o pobre, fala com o rico, fala com o bom, fala com o ruim, fala com o crente, fala com o kardecista, fala com o macumbeiro, com o feiticeiro. Ele fala com todo mundo. O evangelho é para todo mundo. Se o problema for esse, está resolvido. Eu disse: eu vou. Ela disse: pois venha. Quando eu cheguei em um hospital real, hospital português, um hospital referência
muito caro que tem lá em Pernambuco, lá em Recife. E quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi que a mulher era extremamente rica. Ela tinha no hospital um apartamento, que aquele ambiente era um ambiente para 10 leitos, mas ela era tão rica, que era só a cama dela que tinha, você acredita? Quando eu entrei dentro daquele quarto, que eu olhei aquela cama, era uma cama imensa, eu nunca vi tanto botão, parecia uma cabine de um avião. Era botão para isso, a cama levantava, deitava, fazia massagem, virava de lado, virava do outro, subia, descia, esquentava, esfriava, a cama sinalizava tudo, era muito rica, era muito dinheiro. A mulher que me levou, toda coberta de ouro, roupa fina, aquela elegância toda, e quando eu entrei naquele ambiente, estava aquela mulher que era extremamente rica, deitada numa cama, toda coberta de fio, e só o monitor da tela marcando o batimento dela. Quando eu entrei naquele ambiente, Deus falou para mim e disse assim: ela tem muito dinheiro, mas os recursos dela aqui não valem de nada. Ela tem dinheiro para comprar esse hospital inteiro, mas aqui, na situação que ela está, o dinheiro dela não vale de nada. Eu disse: mas já que eu estou aqui, diga aí o que é que o senhor quer que eu faça. Ele disse: pregue para ela. Eu disse: eu vou pregar agora. A filha dela disse assim: irmã, ela não fala, ela não abre os olhos, mas ela está escutando tudo. E tudo que ela escuta, ela só tem movimento com o dedo. Você pode perguntar, se for sim, ela faz assim, se for não, ela faz assim. Eu disse: tá bom, então se ela está ouvindo, se tem consciência, se vai ter como comprovar, vou meter Bíblia nela agora. Eu comecei a pregar, eu disse: senhora, eu não sei seu nome, eu não sei a sua vida e não lhe conheço, mas eu vim falar do Jesus, o Jesus que salvou a minha vida. Não importa a condição que a senhora está, a senhora teve sorte de no fim da vida ter a oportunidade de conhecer Jesus, porque partindo hoje, não vai para o inferno, vai para a glória. Me perdoe a sinceridade, mas se a senhora for lá no túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito já os ossos mortais de Allan Kardec. Mas se a senhora sair dessa cama e for lá em Israel, em Jerusalém, na tumba do Jesus que eu estou pregando para a senhora, vai estar escrito assim: ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou. E é porque ele ressuscitou e está vivo que eu estou aqui. Irmã, enquanto eu estava pregando a palavra para ela, eu percebi que o monitor, o batimento ia estar subindo. Eu disse: eu vou pregar, ela vai morrer, mas se morrer, morre salva. Eu disse a ela: a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e confessá-lo como Salvador terá direito ao céu que eu vou. Eu já preguei Bíblia para a senhora, agora a senhora me diga, se a senhora quer aceitar Jesus, balance esse dedo aí em nome dele. Ela começou a fazer assim, eu disse: está salva, se morrer hoje, vai para o céu. Quando eu estava saindo, eu falei para a filha: a mãe já foi, agora tu aproveita e te converte enquanto dá tempo. Às vezes, Deus vai te levar para ambiente onde o teu recurso, onde a tua provisão não vale nada, mas a palavra dele, a palavra dele, a palavra dele, a palavra dele vai mudar a circunstância e a realidade do lugar. Tem alguém que recebe essa palavra comigo? Tem alguém que recebe essa palavra? Pelo amor de Deus, irmã, com esta mão que você levantou, coloca no ombro desse crente que está do teu lado e diz a ele: não é o lugar, é a palavra. Fala para o que está do outro lado: não é o lugar, é a palavra. Não é a condição, é a palavra. Vai vencer por causa da palavra, vai chegar por causa da palavra, vai prosperar por causa da palavra. Não é o lugar, é a palavra. Jesus disse onde? O lugar não favorece, o lugar não dá privilégios, mas quem está perguntando é aquele que não depende de lugar, que não depende de ambiente. Tanto faz se é dentro do deserto ou no centro da cidade. Aquele que está perguntando é o que não depende de ambiente favorável ou desfavorável para agir. Ele faz dentro do deserto e faz no centro da cidade também. Quem está perguntando é o que pode, é o que faz, é o que muda e não depende de ambiente. Catuca esse crente que está do teu lado, dizendo: quem está perguntando é Jesus. Onde? Olha isso. Você já percebeu
que Jesus não tinha um ambiente específico para atuar. Já percebeu? Ele não tinha um protocolo específico para atuar. Ele não tinha um lugar favorito para atuar. Mas ele não dependia de lugar, porque a autoridade nunca esteve no lugar. A autoridade sempre esteve nele. Não, eu vou de novo para você receber essa palavra. Ele nunca precisou de lugar nem de condição, porque a autoridade não está nem no lugar nem na condição. A autoridade está nele. Você já percebeu? Que ele não tinha um ambiente específico. Ele curava onde quer que ele estava. Curou a sogra de Pedro dentro de casa, mas curou um paralítico no meio da rua. Porque não é casa e nem rua. A autoridade é nele. Se estiver na casa tem cura, e se estiver na rua também. Ele curava quem entrava pela porta, como uma mulher encurvada que entrou. Ele disse: "Ser liberta do teu mal." Mas ele curava quem colocava pelo telhado também, porque a autoridade não estava na forma que entrava, a autoridade estava nele. Ele curava quem estava no culto, mas também curava o servo do centurião, que nem para o culto foi, mas recebeu a cura, porque a cura não está no ambiente, a cura está nele. Ele entrou na casa de Zaqueu sem ser convidado, mas entrou na casa a convite também, porque não depende de convite para ele entrar. Ele entra onde ele quer, do jeito que quer e na condição que for. Você já percebeu que ele não dependia de um lugar específico, mas curava no templo, curava na rua, curava em casa, curava fora de casa, curava quem estava no culto, curava quem não vinha para o culto, curava criança, curava adulto. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que tinha acabado de morrer, mas também ressuscitou a Lázaro, que morreu já fazia 4 dias. Não é a condição, nem o tempo que está morto ou o tempo que está doente. A autoridade está nele, e uma vez que ele tem autoridade, ele cura onde quer, do jeito que quer, na hora que quer, na circunstância que for. A autoridade está nele. É por isso que ele não se importa com o lugar, mas pergunta: onde é que eu vou resolver esse problema? Não é o ambiente. A autoridade está comigo, e uma vez que a autoridade está comigo, eu faço milagre onde quer que eu esteja. Nessa conversa de deserto, aqui dá, aqui não dá, 200 denários é muito, 200 denários é pouco, não tem como resolver, não tem problema. Aí o texto vai dizer que André chegou para Jesus e disse assim: Senhor, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha isso. Tem 2 coisas interessantes acontecendo aqui. Tem 2 coisas acontecendo aqui. André diz assim: Senhor, aqui tem um rapaz. Ele era anônimo. Como que é o nome do menino? Eu não sei. Como é o nome do rapaz? Eu não sei. De onde que ele veio? Não sei. De qual família ele procede? Ixi, eu sei, também não sei. Ele prega? Eu não sei. Então canta? Eu também não sei. Ele é pastor? Isso eu também não sei. Ele profetiza? Isso eu também não sei. Ele tem dom? Rapaz, eu não perguntei, não sei. E o que é que tu sabe? O que eu sei é que ele tem o que o senhor está precisando. O senhor está perguntando onde que vai comprar pão, mas ele tem pão. Ele não tem nome, mas tem pão. Ele é menino, mas tem pão. Ele não tem status, mas ele tem pão. Esse texto valoriza o que a gente tem. Eu não sei se eu falo. Não sei. Esse texto valoriza o que se tem. Ele não tem nome. Se tem, provavelmente tinha, mas não foi revelado. Porque o que ele carrega é mais importante do que o nome que ele vai pronunciar. E deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente se preocupando com nome, com status, com exposição.
conta do Instagram, like, visualização. E tem muita gente que tem nome, mas não tem pão. Mas ele não tem nome, mas tem pão. E sabe o que era que Jesus estava precisando? De pão. E pão é pão. Na mão do famoso e na mão do anônimo, pão é pão. A questão não é o nome. A questão que se tem, se eu tenho o que Jesus precisa, se a minha vida contribui para a mudança do cenário onde eu estou inserida. Porque tem muita gente vivendo de nome, vivendo de status. E a necessidade da demanda e da multidão não é não porque nome não mata a fome, mas é pão. Nada contra, porque é bom quando tem nome e tem pão. Ruim é quando só tem nome e não tem pão. Mas o menino é anônimo. Mas André está dizendo assim: ele não tem nome, mas ele tem o que o Senhor precisa. Ele tem pão. E tem 5. E é de cevada. É pão de pobre, mas é pão. É pão simples, mas é pão. Se é o que o Senhor precisa, ele tem. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? É interessante o que acontece aqui, porque Simão não tem problema em reconhecer que o menino tem. Nessa você vai me ajudar, porque ficou pesada para entregar. Segura na mão assim desse crente que está. Segura na mão dele carinhosamente. Diz, ele está já acabando. Diz, ele aguenta só um pouquinho. Você está segurando a mão dele? Diz assim: ei, irmão. Não, crente pentecostal não fala, ele grita. E quando não grita, está meio desviado. Fala com ele de novo. Diz assim: ei, irmão. Não tem problema em reconhecer que alguém tem o que você não tem. Não tem problema. André leva ele e diz assim: eu não tenho, mas ele tem. Quem deveria ter era Pedro, mas Pedro não tem, mas esse menino tem. Quem deveria ter é Tiago, que é da região, mas Tiago também não tem, mas o menino tem. Não tem problema em reconhecer que o outro tem. Olha para mim, por favor. Vai engrossar só um pouquinho, é para você ficar forte. Eu não sei por que tem tanto problema e tanta resistência em reconhecer que o outro tem, ou em aceitar a unção que Deus decidiu liberar sobre a vida do irmão. Eu não sei qual é a dificuldade da igreja brasileira em honrar e reconhecer a unção que Deus liberou para o outro. Olha para mim, porque a gente não é concorrente, a gente não é inimigo. Isso aqui não é jornada olímpica, onde a gente tem que correr para subir no primeiro lugar do pódio. Isso aqui é reino de Deus, e a dinâmica do reino é um ajudando o outro, um levantando o outro, um apoiando o outro. Eu não vou ter problema com a unção do meu irmão, nem com o que ele tem, nem com o que o outro tem, mas que Deus prospere, que Deus levante, que Deus te dê mais, que Deus levante mais pregadoras, que Deus levante mais pregadores. O reino não é meu, a palavra não é minha. Eu não vou ter problema de reconhecer que o meu irmão tem, que o meu irmão trouxe, que o meu irmão sabe. Pregador não é inimigo de pregador, pastor não é inimigo de pastor, cantor não é inimigo de cantor, mas aqui a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente se elogia, a gente se valoriza, reconhece. Tu prega muito, tu canta demais, tu tem o chão de Deus na vida. Eu não vou ter problema em reconhecer que você tem, que você tem, que você tem. André disse: eu não tenho, mas o menino tem. E tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Estava muito crente, mas desviou. E disse: mas o que é isso para tanto? Gente, é um caso sério. Porque tem gente que pontua e despontua na mesma velocidade, né? Ele tem, mas não dá. Já viu? Já viu isso? Não, ele tem, mas é pouco. Ah, ele tem, mas não dá. Eu tenho um abuso de gente que fala de quem tem pouco e não tem nada.
Ah, percebeu? Ah, fulano prega pouco. E tu? Né? Você já viu fulano cantar? Não, canta pouco, tem pouca técnica. Dá um microfone a ele para tu ver. Não canta nada. Mas é gente que não tem nada falando de quem tem pouco. Eu prefiro ter pouco e servir ao reino do que fazer parte do grupo que não tem nada e fica falando de quem tem pouco. Alguém tem pouco aqui para oferecer para o reino? Se tem pouco, já serve, porque ele não precisa de muito. Tem aqui um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O problema não é o tanto que eu tenho. O problema é onde eu coloco aquilo que eu tenho. Porque tem gente que tem muito e não faz nada. Tem gente que tem muito e não entrega nada. Aí tem você que tem pouco, e o pouco que tem entrega tudo. Esse é o ponto. Penina subia para o templo, ela tinha filhos e filhas. Mas de tantos que ela gerou, ela não teve coragem de entregar um para o altar. Ana não tem nenhum e está subindo. E está dizendo, não tenho nada, mas se o Senhor me der um, que é pouco, o pouco que eu tenho, eu devolvo para o altar. Vai ser todinho teu. Aí Penina, que tinha muito e nunca deu para Deus, Ana está descendo no capítulo 2, cantando e dizendo, aquela que tinha muito se enfraqueceu. E Ana, que não tinha pouco, dizendo, não tenho nada, mas se o Senhor me der um, que é pouco, eu te devolvo em totalidade para tu. Ela está dizendo e está dizendo, aquela que pedia pão, agora não pede mais. E a que era fraca, foi fortalecida e recebeu filhos e filhas. Porque não é o que eu tenho, é onde eu coloco aquilo que eu tenho. Não é a quantidade que eu tenho, é a minha disposição de entregar aquilo que eu tenho. Deus não conta com aqueles que têm muito, mas guarda. Deus conta com aqueles que mesmo tendo pouco, o coração deseja entregar e derramar no altar. Será que alguém tem pouco aqui? Será que alguém tem pouco? Tem pouco, mas quer deixar no altar. Tem pouco, mas quer entregar no altar. O menino tinha pouco, mas disse, tudo que eu tenho, pode entregar para ele. Aí Jesus disse assim, mandai assentar os homens em fileiras. Olha a ordem, mandai assentar. Jesus disse, sentem-se. E este sentar aqui aponta para quietude, calmaria, ou submissão, ou reconhecimento de autoridade. A implicação do texto é simples e objetiva. Enquanto você estiver de pé, você resolve. Mas se você decidir sentar, eu me levanto e resolvo o que tem que ser resolvido. Fala para o teu irmão aí, se eu fosse você, eu ficava quietinho. Fala para ele, senta. Deixa que Deus fique em pé por você. Deixa que Deus fala por você. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Mas é você que resolve, é você que responde. Agora, se você experimentar se assentar e deixar que Ele levante, eu quero te adiantar que haverá provisão. E onde estava faltando, sobrará. Jesus disse, mandem os homens se assentarem em fileiras. A ordem para receber a provisão era estar assentado. A regra era clara, só vai receber quem estiver assentado. Mandem que se sentem, que se acalmem, que reconheçam que eu preciso estar de pé para resolver o que tem que ser resolvido. Mande que os homens se assentem em fileira. Ou fica de pé você, ou fica de pé Deus. Ou resolve você, ou resolve Deus.
Porque Deus não aceita as coisas pela metade. Porque tu entrega o problema, mas fica dizendo, faz assim, fala assim, faz desse jeito, chega nesse horário, não é assim não. Ou resolve você, ou resolve Deus. É uma palavra simples e objetiva para quem quer receber e mudar de vida. Ou resolve você, ou resolve Deus. Ou fica de pé você, ou fica de pé Deus. Se quer contar milagre, quer contar testemunho, se assenta enquanto Ele resolve, enquanto Ele trabalha, enquanto Ele dá baixa, enquanto Ele muda o cenário e a situação. Descansa e deixa que Ele vai trabalhar por você. Mandem os homens se assentar em fileira. Sentaram. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que Jesus pegou o pão, rendeu graças, ou agradeceu. Ainda não tinha multiplicado, mas Ele estava agradecendo. Ainda não tinha acontecido milagre, mas Ele estava agradecendo. Seja grata. Seja grato. Há um provérbio judaico que diz que a gratidão é a porta da prosperidade, enquanto que a murmuração é a porta da pobreza. Seja grato. Seja grata. Não recebeu ainda, mas agradece. Não mudou ainda, mas agradece. Não virou ainda, mas agradece. Às vezes a gente reclama demais, irmão. A gente murmura demais. Às vezes a gente reclama do sapato repetido, mas não agradece o pé saudável que tem para colocar no sapato. A gente reclama da roupa repetida, mas não agradece a saúde que Deus deu ao corpo que veste a roupa. Seja grato, Ele está agradecendo. Antes de entregar, a minha mãe sempre me ensinou a ser grata. A gente veio de baixo, uma condição de pobreza mesmo, mas ela nunca deixou a gente reclamar de nada. Mas ela dizia assim: agradeça. Mas manhinha, é cuscuz de manhã, tarde e noite, agradeça. Porque tem gente que nem cuscuz para comer não tem, agradeça. Às vezes a gente reclama de tanto e não agradece por nada. Parece que a gente compete, situação mais difícil, situação mais complicada, esquece de agradecer. Um dia um pastor batista estava contando que, enquanto se aproximava no corredor de sua igreja, tinha duas irmãs que competiam entre si para saber qual era a mais doente e a mais miserável entre as duas. E uma olhou para a outra e disse: mulher, eu dormi tão mal essa noite. A outra disse: tu ainda dormiu? Eu não dormi foi nada. Aí ela disse: mas foi porque eu dormi pouco que eu acordei com dor de cabeça. Se tu ainda acordou com dor de cabeça, e eu que nem dormi estou com dor de cabeça. Aí ela disse: mas é porque a minha cabeça dói, que o meu ciático está puxando. Ela disse: teu ciático puxa, é bom porque tu tem ciático, e eu que não tenho nem mais nervo ciático, tenho um ferro no lugar. A outra disse: é, mas a minha coluna dói. Ela disse: eu tenho 3 bicos de papagaio. A outra disse: mas eu tenho cãibra na perna esquerda. Ela disse: eu tive trombose nas duas. Enquanto elas competiam entre si para saber qual que era mais miserável, o pastor se aproximou, colocou a mão na cabeça dela e disse: Senhor, toma essas duas servas para ti, acaba com o sofrimento dela agora, mata e leva. Ela disse: que é isso, pastor? Isso é porque vocês estão sofrendo tanto que eu acho melhor vocês morrer para ver se vai para o céu e ameniza essa tristeza. Seja grata. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pelo pouco, agradeça por tudo que Deus te dá. Jesus pegou o pão e rendeu graças. Diga para esse crente que está do seu lado, diga a ela: seja grata, terra. Seja grata pelo que Deus te deu.
Seja grata pelo que Deus fez na tua vida. Ele levantou o pão para cima e rendeu graças. E disse: graças te dou. E depois pegou os pães, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E olha o que o texto vai dizer: que houve um grande banquete naquele lugar. Todos comeram. Olha o que a Bíblia vai dizer: todos comeram, que sobejaram. Comeu de sobejar. E você sabe, né? Crente come, irmão. Só falar de comida que os crentes se alegram na terra. A alegria do crente é comer. Não é isso? O diabo tem raiva de você que não pode comer, mas você come. Você come por você e por ele. Você come, é só falar de comida. Você já percebeu que tudo de crente termina com comida? Se reuniu, comida, foi visitar, comida, depois do culto, comida, termina aqui, vai para ali, comida, cantina, comida. Irmão, o crente ele só é mago depois de 5 anos de fé se ele for ruim ou se for biotipo. Se não for isso, não tem como, a gente engorda. Pega uma foto tua do começo da fé e uma foto, você ganhou pelo menos 10 quilos, é impossível. Não tem como. Todos comeram que sobejaram. Jesus disse: recolham o que sobrou, para que nada se perca. Aí olha o que a Bíblia vai dizer: que recolheram 12 cestos cheios dos 5 pães de cevada que o menino tinha levado, ó. No ambiente que não tinha, a Bíblia está dizendo, sobrou. No ambiente que era improvável, a Bíblia está dizendo, todos comeram e sobrou. Isso é palavra liberada para quem crê e para quem recebe. No ambiente que está faltando, assim te diz o Senhor, vai sobrar. Só se você acredita nisso, abra suas 2 mãos comigo, abra a mão. Mas abra na proporção da tua fé. Se tua fé for pequena, tu abre assim. E se a tua fé for grande, escancara este teu braço para receber o que Deus tem para você. Porque assim te diz o Senhor. Já vai ficando de pé para receber a palavra. Mas recebe de mão aberta, recebe de braço aberto. Porque assim te diz o Senhor. No ambiente que faltava, vai sobrar. No ambiente que faltava, vai sobrar. No ambiente que não tinha, vai sobrar. Deixa a mão aberta, porque assim te diz o Senhor. Alarga as tuas tendas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Eu disse transbordarás. Para a direita, para a esquerda, o Senhor te prosperará. Só se você recebe a palavra. Toca na mão de alguém e fala para ele: onde não tinha, vai sobrar. Onde não tinha, vai sobrar. Onde não tinha, vai sobrar. Deus está visitando o ambiente da tua improbabilidade e está dizendo: vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Onde não tinha, vai sobrar. Te prepara, porque alguém está pensando que tu vai morrer dentro desse deserto. Mas Jeová te trouxe aqui para dizer: eu vou entrar deserto adentro. Eu vou mudar a circunstância. Eu vou mudar a história. E tu vai sair contando história, dizendo: Deus fez, Deus fez. Deus, só quem recebe a palavra. Só quem recebe. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Onde não tinha, vai sobrar. Ó, depois que Jesus fez o milagre, as pessoas disseram assim:
Este é o profeta que havia de vir ao mundo. O homem é esse. É ele que muda a história. É ele que muda a situação. É ele que muda o roteiro. E deixa eu te falar uma coisa para encerrar. Deixa eu te falar. Essa história não terminará em vergonha. Graças a Deus pelos 5 irmãos que receberam a palavra. Deus abençoe vocês. Mas eu vou te dar uma oportunidade de tu receber isso de novo. Essa história não vai terminar em vergonha. Porque Deus está visitando lugares improváveis esta noite para fazer milagre. Deus está visitando um ambiente improvável para fazer milagre. Não vai terminar do jeito que está. Quem convidou você para entrar dentro desse deserto foi Jesus. E quando Ele convida, Ele se responsabiliza. Se eu fosse você, eu já adorava como quem está recebendo a vitória. Se eu fosse você, eu já glorificava como alguém que está vendo o cenário mudado. Você pode abrir os olhos espirituais essa noite e perceber Ele trabalhando e se movimentando no ambiente da tua improbabilidade. Porque Ele te trouxe aqui para dizer: voltarás para casa diferente. E onde está faltando vai sobrar. Onde está faltando vai sobrar. Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Avisa esse crente que está do teu lado e diz: ele te prepara. Porque onde está faltando vai sobrar. Diz a ele: sobrar. Alguém vai ter que reconhecer que Ele é Deus da tua vida, que Ele é Deus da tua história, que Ele é Deus da tua casa. Só se você recebe a palavra. Levanta a mão, faz festa, pula, grita, dá um mortal, uma cambalhota, celebra, porque Deus está mudando o cenário e a história deste ambiente hoje. A mudança começa hoje. A mudança começa hoje. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.